Agora no Direto de Brasília, a participação do assessor parlamentar Douglas Sandri, que está em Brasília, né, após o recesso, a volta, né, do recesso parlamentar. Ele está em Brasília e fala conosco a respeito do tema: enquanto Bolsonaro tensiona com outros poderes, Câmara avança com regularização fundiária e tem reforma eleitoral e tributária na pauta. Bom dia, Douglas, tudo bem? Hoje direto de Brasília? Hoje, direto de Brasília. Bom dia, Rita, bom dia, Nicolas, bom dia, Ricardo, bom dia, nosso ouvinte. Bom dia. Bom dia. Direto de Brasília hoje mesmo, né? E até eu queria mostrar aqui em primeiro lugar, eu sempre falo que é muito seco aqui, vocês podem ver a grama amarelada, que é o fundo, quem estiver assistindo na live, quem não estiver nos ouvindo no rádio, depois dá uma olhada na live lá. E as flores de Brasília, que eu comento também, que sempre aparecem numa época diferente das aí no Rio Grande do Sul. E feito o registro aqui de 2, 3 meses sem chover, já que é um deserto do Planalto Central. E aqui no deserto Planalto Central também é de onde vêm as maiores crises da nossa república, né? É o que está acontecendo agora com um comportamento muito anômalo das instituições aqui em Brasília, no que diz respeito a essa questão eleitoral que está em debate agora para o ano que vem. O governo tem defendido o voto auditável, alguns falam em voto impresso, outros em outras maneiras de voto auditável. Há uma PEC, a PEC 135, discutindo este assunto, que deve ser apreciada na sua comissão especial essa semana, o que tem gerado uma forte pressão por parte de alguns parlamentares, por parte da opinião pública, que gostaria sim de que avançasse o sistema eleitoral para que a gente tivesse mais formas de fazer o controle do sistema que hoje elege os nossos representantes, porque o sistema hoje ele é elaborado pelo TSE, ele é fiscalizado pelo TSE, ele é homologado pelo TSE, e depois ele também é auditado pelo próprio TSE, de maneira que não há muito como se questionar de maneira independente, não há uma auditoria independente. E essas são medidas que a PEC 135 coloca. E aí, o presidente Bolsonaro, imitando aquele movimento de Trump nos Estados Unidos, vem utilizando dessa pauta para pressionar as instituições e chegou a ameaçar, dando a entender que se não fosse aprovado o voto auditável, também não teremos eleições no ano que vem, coisa que já comentamos por aqui, não está nas mãos do presidente da República decidir a respeito, né? O presidente da República deve submeter, como submeteu também as eleições que o elegeu logo ali atrás, o que causa uma grande pressão e resposta revide das instituições. Eu falava um comportamento anômalo dessas instituições, é porque o TSE, além de fazer todos esses processos na questão eleitoral, agora se arroga também a possibilidade de abrir um inquérito administrativo contra o presidente da República, coisa também que a própria Constituição reserva isso a quem cumpre função de promotoria, né, que não é o caso dos juízes, já que o Tribunal Superior Eleitoral na verdade, um tribunal, portanto, deve se ater às funções de julgamento e não deveria poder abrir inquérito. Mais uma vez, algo que destoa muito do comportamento natural das instituições, de acordo com aquilo que prevê o nosso ordenamento jurídico. E aí Bolsonaro reage dizendo coisas do tipo: não serão admitidas eleições duvidosas, e coloca frases como: se o povo quiser, assim o quiser, eu respeito o povo, vamos fazer um ultimato, uma última manifestação na Paulista, que não contribui em absolutamente nada para avançar a pauta, né, que pode ser legítima, de um sistema mais transparente, mais auditável, que não tenha esses problemas que eu citei mais à frente. Então, os próprios aliados do presidente dizem que essas falas não contribuem. As falas contribuem, na verdade, para gerar polêmica e uma cortina de fumaça para outros assuntos que interessam menos, na verdade, ao governo, que sejam expostas, a exemplo, quando se fala de eleições, do fundo eleitoral, que se fala em 6 bilhões, o presidente prometeu vetar, hoje fala que não vai vetar, vai deixar só que dobre, né, de 2 para 4 bilhões de reais, e alguns apontam que esse imbróglio que se cria junto à justiça eleitoral, na verdade, serve para manter os ânimos pouco arrefecidos da sua base mais adepta, né? E ao mesmo tempo gera polêmica para criar uma cortina de fumaça sobre temas que o governo não gostaria de encarar. Bom, Douglas, enquanto isso, a Câmara segue em ritmo intenso aí em Brasília.
Exatamente. Por outro lado, a Câmara, que tem funcionado de maneira mais independente em relação ao governo, a partir de Arthur Lira, apesar de o Centrão estar, sim, como já colocamos aqui, dando as cartas, tendo hoje, inclusive, o ministério mais importante, que é a Casa Civil, né, na figura do senador Ciro Nogueira. O Centrão é que tem, na verdade, controlado muito da agenda do governo, né? Se fala isso muito por aqui, que hoje quem comanda a agenda, né, não é mais o governo, mas sim o próprio presidente, que tem uma base própria, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem uma base própria, né? E aí avançou alguns temas bem importantes para o país. É o caso, tem um vento aqui, para quem está acompanhando na live, pode ver, é o caso da a regularização fundiária, que avançou ontem, um tema importante para o país, já que nós temos aí mais de 30% das residências, das áreas no Brasil inteiro que não tem qualquer reconhecimento da sua regularidade. Então, é um avanço importante. Também para algumas terras da União, que a gente tem polêmicas enormes, que foram ocupadas e que hoje não tem regularização fundiária, e existem vários problemas que o governo busca também resolver e endereçar com isso. Além disso, temos na pauta, já acordado entre os líderes, e aí para o pessoal ficar atento, que deve impactar bastante, a privatização dos Correios, que já falamos aqui a respeito, então isso pode entrar na pauta. Pode entrar na pauta também, de sopetão, a reforma eleitoral da PEC 125, e não pode confundir com a PEC 135, que é a do voto auditável, a reforma eleitoral que busca instituir segundo os líderes partidários querem aqui, o distritão, que é um modelo que tem sido muito criticado, porque ele só beneficia aqueles que ou são muito conhecidos ou já têm mandato. E aí essa reforma eleitoral, essa PEC, hoje está marcado para as 22h30, 22 horas e 29 minutos, na verdade, a reunião da comissão para votar, né? É estranho, após a sessão do plenário, à noite, né, para tentar aprovar aí a PEC 125, que deve instituir o sistema distritão, em que são eleitos aqueles que foram mais votados, independente de partido. Também a reforma tributária do imposto de renda, né, o PL 37 de 2021, que foi mandado pelo governo, que o governo chama de segunda etapa dos seus pacotes tributários, e está também, segundo as lideranças, pronto para votar, apesar de ter muita resistência nesse projeto. Tem muitos setores que não concordam com ele, mas o presidente Arthur Lira promete colocar em pauta tudo isso até a próxima sexta-feira. Ok, Douglas, obrigado pela tua participação e bom trabalho aí em Brasília. Tá certo, mais informações na matéria completa em independente.com.br. Você me segue nas redes sociais, @Douglas Sandri. Muito obrigado e boa semana para todos aí no estúdio e para o nosso ouvinte em casa da Rádio Independente. Valeu, boa semana. Agora 12 para as 11, temperatura em 13